bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na TV NGT. Muito obrigado por sua participação, por sua presença, por sua audiência, por suas dicas e sugestões. 17 na NET, 26 no canal aberto. E hoje, nosso convidado, o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. Fábio, nós estávamos falando aqui sobre indicadores de consumo. Essa questão da logística, essa questão da venda, como é que é essa confusão? Como é que arruma isso? No campo da pesquisa, você pode auxiliar muito o pessoal do marketing com as projeções de indicadores de compra. A primeira questão é o seguinte: qual o produto e qual o público? Porque cada público tem uma razão para comprar algo. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre as zonas de tolerância, né, que o público tem entre o adequado e o ideal. Então, as pessoas sabem que o ideal às vezes não dá para cumprir, mas eles pegam o adequado, que é mais próximo do ideal possível, né? Então, primeiro, é identificação do público daquele produto. Eu já fiz pesquisa para alguns tipos de produtos que o dono do produto tinha como meta ou sonho, sei lá o quê, um determinado tipo de público que não queria aquele produto. Então, primeiro é encontrar qual é o público. Uma curiosidade, é difícil encontrar esse público? A pesquisa mostra isso claramente ou você tem que exercitar muito ali para poder encontrar? Não, a pesquisa ela pode ser simples, você já identifica com processos simples de pesquisa. É mesmo? Qual é a maior aproximação entre um produto e o público. Muito É bom. lógico que eu estou falando de produto, estou falando também associado isso a marcas, né? Qual a marca daquele produto, que você tem um público que compra pela diferenciação, pela sofisticação, né? Você tem aí um campo muito grande do consumo de luxo, por exemplo, de produtos semelhantes a produtos populares, mas com sofisticação, com marcas sofisticadas, etc. Relacionado a pessoas importantes ou símbolos para a gente que compram aquele produto ou que usam aquele produto, né? Então, essa identificação é a primeira. Depois, encontrar os atributos de escolha de produtos. Esse já é um processo mais sofisticado. Eu tenho um determinado produto, eu tenho o público que se alinha mais a esse produto, eu tenho que descobrir quais são os atributos de escolha que esse público usa para definir aquela compra. A partir desse momento, eu posso ter um mapeamento de um determinado lugar, de uma cidade, de um estado, do país, sobre cada lugar em que a chance de venda desse produto é mais interessante, né? Usando esses atributos. Então, eu posso entender que uma determinada região do país, a chance de compra é moderada porque um dos atributos não está sendo atendido. Então, você começa a auxiliar nessa logística e distribuição desse produto, lá no processo de marketing. Quer dizer, eu posso, de repente, definir que algumas regiões eu devo esquecer e que outras eu devo reforçar a minha equipe de venda, o meu processo de distribuição, e esquecer aquelas que eu estou ali malhando em ferro frio, né? Nós que fazemos parte aí da cultura cristã, até Jesus ensinava isso, Renato. Ele dizia que quando ele chegava num lugar que ele não era muito querido, ele sacudia a sandália dos pés para tirar a poeira daquele lugar e ir embora para outro. Isso aí. Então, a pesquisa vai indicar isso, onde tem mais chance, onde não tem. Isso envolve também muito o lado cultural daquela região, ou daquele país, ou daquele estado, né? A gente vê casos, por exemplo, no Brasil, por exemplo, que no sul tem grandes cooperativas de produtos como frango, linguiça, essas coisas todas, que são exportados, né? E que às vezes exige uma pesquisa intensa para saber se aquele produto ele é bom para o norte da Itália, mas não é bom para o sul da Itália, né? Tem muito essa variedade, né? É verdade. E isso é muito interessante, né, Fábio? Porque com isso você tem, até esteve aqui outro dia o Dr. Rodrigo Bonan, que falou sobre marcas e patentes, e ele falando das regiões especializadas, como é o caso da champanhe na França, como é o caso do uísque na Escócia, e é o caso da cachaça brasileira. Quer dizer, foram pesquisas executadas e feitas para saber e identificar naquele segmento geográfico, como eles chamam, esse produto.
né? Quer dizer, além de você ter o desenvolvimento do produto, você tem que saber e pode hoje, através de pesquisa, identificar onde ele pode ser colocado. Não há dúvida. Inclusive, há pouco tempo saiu até uma matéria sobre isso, a frustração de pessoal de casa de mate com Minas Gerais. Olha só. A venda lá do mate é não teve menor do que em outras praças. Né? Em algumas praças de Minas, não todas. Mas teve uma resistência lá pela a proximidade maior com o café, né? A relação, né? A questão cultural mais com o café. Já que você falou de Minas, por outro lado, o pão de queijo, né? Que é um sucesso em todas as partes do Brasil. É verdade. É o produto adequado para o país. Também tem isso, né, Fábio? Você tem produtos que não têm fronteira. Que não tem fronteira, cola em qualquer lugar. E a pesquisa indica isso. Indica. Agora, aliado a isso, também tem a questão da distribuição, né? A distribuição também passa nesse processo de avaliação? Pode passar, porque você, mapeando as regiões mais promissoras, o seu processo de distribuição pode mudar. Não é verdade? Se você tem um processo de distribuição para o país inteiro e descobre que tem uma resistência em um determinado estado, já tem uma perna da sua distribuição que vai ser alterada. Vai ser alterada. Agora, Fábio, você citou o caso do mate em Minas Gerais. Você, por exemplo, no caso, qual é a sua orientação para um cliente como esse? É ele insistir, mudar ou largar? Bom, primeiro eu acho que antes de entrar, Renato, antes de entrar, tem que entender o tamanho do desafio, a resistência das pessoas, exatamente, qual é o tipo de público que pode colar mais aquele trabalho. Tem alguns momentos em que você tem que dizer, olha, desiste desse público. Não sei, não é o caso, acredito lá, desse exemplo de Minas. Certo. Mas, pegamos só como um modelo. Né? Mas nesse caso de moda, de uma pesquisa que eu fiz na área de moda, que os caras estavam pensando para um tipo de público, e o outro, a sugestão foi ou desenvolver um outro produto com uma outra marca, ou focar o outro público que eles não queriam. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque, com isso, porque você às vezes tem um produto, o cara fala assim, não, o produto é tão bom que ele cabe em qualquer lugar. Não é assim que a banda toca. Né? São casos raríssimos, a gente pode dizer isso. Né? Exatamente. Por exemplo, o caso da pizza, né? Que você, em todo lugar que você vai, aqui e no exterior, a pizza é um sucesso. Pode ser um caso raro, mas você tem formas também diferentes, né? Receitas diferentes. É estimulante isso. Esse exemplo é fantástico se você comparar só duas praças, a pizza no Rio e em São Paulo. Né? É verdade. Você vai em São Paulo, coloca um ketchup numa pizza, você vai ver gente te olhando de torto. Né? Vão te dar um tapa na orelha, né? É muito legal isso, muito bacana isso. Bom, Fábio, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Programa em Destaque, mais uma vez, agradece o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença, viu? Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado a você por sua companhia, por sua audiência e até o próximo Em Destaque aqui na TV NGT. Tchau, um abraço.